Muito boa tarde, novamente obrigada pela sua companhia. A gente continua revendo os melhores momentos do nosso programa Toda Tarde de 2012 e eu faço questão de dividir estes momentos a partir de agora com você. Agora sim, nós vamos aprender um pouco mais sobre alimentação natural. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desta matéria, porque nós recebemos um nutricionista que deu um verdadeiro show no assunto. Dá só uma olhada nessa matéria. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Edomar, nutricionista, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer em recebê-lo também, até porque o nosso assunto é super importante. Aliás, nos dias de hoje, eu diria que é essencial. Nós vamos falar de alimentação natural, alimentos naturais, é isso? Isso mesmo, né? Hoje, nós costumamos classificar a alimentação em 3 grandes grupos. Existem os alimentos biocidas, existem os alimentos bioestáticos e existem os alimentos biogênicos. O que é cada um? Bom, biocida, que destroem a vida, né? Milhões e milhões de alimentos estão hoje no mercado mundial de alimentos, mas erroneamente a gente chama eles de alimentos. São alimentos entre aspas. Eu poderia citar alguns, né? Dentro do grupo dos biocidas, nós poderíamos classificar aí em primeiro lugar aqueles que contêm, eu chamo de a maldição chamada açúcar. Ai, meu Deus. O açúcar branco. O açúcar branco, ele é um dos maiores vilões da nossa alimentação. Por quê? Porque ele retira os nutrientes do organismo. Além de ele não ter nada de nutrição, de nutrientes, ele rouba vitaminas, rouba minerais importantíssimos do organismo. E na mesma linha do açúcar, nós poderíamos colocar os cereais refinados, né? Hoje nós comemos o pão branco, o arroz branco, o macarrão de farinha branca, os biscoitos de farinha branca, sendo que eles perdem no processo de industrialização grande parte dos seus nutrientes. Nossa, mas então qual arroz que eu tenho que comer? O arroz integral, né? Esse seria um alimento, vamos dizer, biogênico. Tá? O biocida, ele te tira a vida. O cromo é um mineral que te tira muito daquela ansiedade por doce, por comer carboidratos. O cromo é um mineral que trabalha associado ao zinco, regulando o metabolismo da glicose, prevenindo diabetes. Gente, quanta informação nova. Tem alguma dica, o pessoal que está em casa, fácil de aplicar no dia a dia, que a gente possa começar a tirar esse açúcar da nossa vida? Em primeiro lugar, comece a introduzir na alimentação da criança, desde o bebê. Eu tenho uma bebê de 8 meses e eu já dou para minha bebê frutas. Comece a introduzir frutas, porque a fruta é doce, mas ela tem um açúcar combinado com fibras, combinado com vitaminas, combinado com minerais. As mulheres, por exemplo, não deveriam ficar sem melão dentro de casa. Melão? Melão é uma fonte de zinco, que acabamos de mencionar, esse mineral. É a principal fruta para limpar a área ginecológica feminina. Olha! Desinflama o útero, os ovários, as trompas, os corrimentos. Eu gostei faz uma desse limpeza assunto. O que mais? área. Outra fruta uma outra essencial. Fruta para os idosos, né? Para os idosos. Por exemplo, para prevenção de problemas de hipertensão arterial, pera. Pera tem um bioflavonoide chamado quercetina, que ele diminui, ele aumenta, a elasticidade dos vasos, diminui a resistência dos vasos e trabalha, por exemplo, prevenindo e combatendo a hipertensão arterial, a pressão alta. Olha, que fantástico. Não é mesmo? Por exemplo, eu não preciso ser vegetariana para ter ótimos hábitos alimentares. Claro, eu sou vegetariano. Você é vegetariano? Sou gaúcho e há 35 anos não como 1 grama de carne na minha alimentação. Mas no caso da carne vermelha, é tão prejudicial assim? Na verdade, as carnes em geral são alimentos
que nós chamamos de acidificantes do organismo. O que seria isso? Acidifica o sangue, desequilibra o pH do sangue. Quem estudou um pouquinho de bioquímica sabe que todo produto é medido o seu grau de acidez numa tabelinha de 0 a 14. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. E a carne desequilibra? A carne, os doces, os refinados, elas aumentam a acidez do sangue. O sangue ácido é uma porta para as doenças, principalmente as doenças degenerativas, como o próprio câncer. Verdade. O câncer gosta de um corpo ácido, de um sangue ácido. E quando você usa vegetais crus, vegetais frescos, frutas, eles alcalinizam o sangue. Muito obrigada pelas suas informações. Agradeço a oportunidade, espero ter ajudado na comunidade com essas pequenas orientações. Com certeza ajudou. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, entre lá no nosso site todatarde.com.br. Nós teremos o maior prazer em responder para você. Obrigado novamente. Obrigado, Tati. E obrigado a vocês também. E aí, gostaram da matéria? Queria aproveitar e mandar um abraço ao Edomar Cunha, nutricionista, que esteve aqui nos nossos estúdios. Muitíssimo obrigada. Nós estamos indo para o intervalo e na volta vocês vão aprender a fazer uma técnica de pátina super bacana, gente. Pátina de demolição. Vai deixar a sua casa ainda muito mais bonita e você vai se surpreender como é fácil fazer. Espero você! Cantinho do Artesanato hoje recebe esta super profissional formada em artes plásticas que vai ensinar a vocês hoje uma técnica diferente. Nós já aprendemos com ela a técnica da pátina provençal, é isso, né? É isso mesmo. E hoje nós vamos aprender a pátina de demolição. Olha só, é essa daqui, Fernanda? Isso, essa mesma. Olha só, gente, que peças lindas para pôr no escritório, essas daqui, né? Isso. Achei fantástico, inclusive, por causa da cor, que eu adoro. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Olha, o difícil, na verdade, é a primeira etapa desse trabalho, que é o fundo. Porque nós vamos ter que trabalhar com 3 cores ao mesmo tempo, que são essas 3 aqui. Certo. Que são as que estão no fundo lá. É o vermelho telha, que é este aqui, o ferrugem, que é este aqui, e o amarelo ocre, que é esse aqui, que é um amarelo meio tom mostarda. A tinta PVA, exatamente. E para isso a gente vai ter que trabalhar hoje com 3 pincéis ao mesmo tempo, um para cada cor, para a gente poder fazer esse fundo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui a minha plaquinha de MDF, isso a gente vai representando a superfície na qual a gente vai fazer a pátina, que pode ser uma peça em MDF, pode ser também um móvel, uma cadeira, uma mesa, enfim, qualquer superfície de madeira ou MDF pode ser feita essa pátina. Nós vamos colocar o pincel aqui no nosso PVA vermelho, uma quantidade abundante, mas que não escorre do pincel, e vamos pintar a placa no sentido do comprimento novamente. Só que eu não vou pintar a placa toda. O que eu vou fazer? Eu vou pintar uma parte dessa placa, porque eu vou fazer um fundo colorido. Eu sempre começo pela tinta mais escura? Não necessariamente. É que eu coloquei na ordem, mas foi... A pessoa que escolhe daí a ordem. Não há nenhuma regra quanto a isso. Até porque você vai pintar por partes, né? Exatamente. Eu vou pegar aqui um pouco da tinta da outra cor. Você percebeu que aquela eu vim de baixo para cima, agora eu vou vir de cima para baixo. E as tintas têm que estar molhadas. Por quê? Para que haja essa interação entre as tintas. Você está vendo que não vai ficar uma solução de continuidade, né? Uma marca interrompida. Ela vai ficar contínua, quase um degradê. Essa pátina, ela precisa ser feita, esse fundo, com uma demão só. O que acontece? A gente não vai conseguir repetir a mesma sequência, exatamente igual na mão de cima. Bom, em seguida... Deixa secar, né? Deixa secar, né?
Em seguida, nós vamos aplicar a nossa máscara. Então, essa máscara a gente vai fazer com a cera. É cera de chão, gente, não tem nada de mousse, disso e daquilo, que às vezes as revistas de artesanato, elas, para vender, logicamente, as marcas, tal, elas colocam os nomes diferentes. É uma cera comum, dessas de lata, bem baratinha, que a gente compra no supermercado. Ok. Pra passar no chão, sem segredo e sem glamour algum. Ok. A gente vai pegar essa cera, vai passar no paninho. A gente vai pegar, essa parte aqui já tá sequinha, né? Eu vou passar, então, a cera sobre a peça. Qual que é a quantidade de cera? Então, a gente vai passar, na verdade, uma quantidade, mas não deixar muito esbranquiçada. A gente espalha um pouquinho mais. Mas também não pode deixar muito fininha, porque senão a gente não vai conseguir lascar a pátina. Bom, Passei a cera. passei a cera, vou precisar deixar ela secar um pouquinho, tá? Para que a gente possa colocar o outro PVA, que vai ser o PVA camurça, que é essa cor aqui. Então a gente vai pegar o PVA também naquela quantidade, bem grossinha, sem pingar, né? E vai passar também no sentido do comprimento da peça. Tá. Então a gente vai cobrir tudo que a gente fez. Ah, mas vai cobrir tudo? Vai. Depois ela aparece. Tá feitinho. Finalizou com a tinta camurça. Finalizei aqui. Secagem. Agora vou esperar secar. Então ela vai demorar, acredito que em torno de uns 45 minutos, 1 hora. Entendi, pra ela secar bem. Secou, depois... Secou, tô aqui com a minha superfície já sequinha e eu vou fazer o processo de raspagem. Posso usar uma espátula desta aqui ou então um raspador. Vou pegar aqui a minha placa e vou começar a raspar. Vou raspar. Ai, legal. E daí eu vou raspando até o quanto eu achar que tá bom. Entendi. Pro meu gosto, já tá olha bem que lindo. aqui. Vamos mostrar. Olha que lindo que ficou. Aí a gente vai dar um acabamentozinho com a lixa. Lixa 100, que é a lixa para retirar a tinta. Tá. A 180 é a lixa de acabamento que a gente pode usar depois para deixar a peça bem lisinha. E produzir esse resultado aqui, Ai, que bonito. né? Muito legal. Então, Depois. e aí eu posso passar também um pedacinho da lixa 180, que é aquela que serve para deixar o toque da madeira um pouco mais suave, né? Que é a nossa lixa de acabamento. Vou passar um pouquinho, só para ela dar uma finalização no trabalho. Está aqui, bem lisinho, bem gostosinho, né? De passar a mão aqui. Vou pegar a mesma cera que a gente usou para fazer a máscara, né? Pode colocar um pouquinho menos agora. Vou passar na minha peça. Aqui. Uma camada uniforme. E agora é só deixar secar. E depois que secar, da mesma maneira que a gente procede no piso, lá de casa, no móvel, a gente pode dar uma lustradinha com uma flanelinha. Adorei. Também bastante fácil. Fácil, É com só a primeira certeza. fase que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, precisa fazer um pouquinho rapidinho, né? Aqui a gente fez uma peça bem pequenininha. E um resultado excelente. Então, e aí a gente pode usar aí a caixinha para guardar os clipes, uns cartões de visita, né? E com uma técnica bem simples, peças bastante acessíveis, baratas, né? Quanto mais ou menos, Fernando, custa? Olha, uma peça dessa crua é em torno de R$2 e o porta-lápis é em torno de R$1,50 Só isso? de MDF. Depois vai gastar um pouquinho de tinta, que
Não dá nem pra mensurar, até né? porque você faz várias peças com a tinta, né? Deixa o seu site, tem algum site pessoal? Tenho, é www.fernandamonteiroarte.com. Nossa, professora Fernanda Monteiro, obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Prazer em receber você de novo, espero que você volte. Volto sim, com certeza. E façam, porque é muito facinho. Qualquer dúvida, acessa lá todatarde.com.br. E aí, gostaram da nossa aula de artesanato? Queria mandar um beijo também para Fernanda Monteiro, que foi a nossa professora, explica tudo super bem. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Agora, se você perdeu algum passo, vai lá, todatarde.com.br. A gente dá uma pausinha e na volta vocês vão conhecer comigo esta exposição de mandala que nós fomos visitar da Beth Siqueira. Vamos então a esta exposição maravilhosa que fala de mandalas e energia. Olha só. Hoje eu tenho o prazer de visitar a exposição da artista plástica Beth Siqueira. Tudo bem, Beth? Tudo bem, você também? Tudo ótimo. Aliás, melhor agora, depois que eu vi essas maravilhas. Hoje o nosso tema aqui é mandala. Bom, vocês devem estar conferindo aí nas imagens, uma mais linda que a outra, mas para o pessoal que não conhece a mandala, Beth, o significado, o que quer dizer mandala? Mandala é uma palavra sânscrita que o Dr. Jung, psiquiatra suíço e psicólogo também, ele fez uma releitura e trabalhou numa fase difícil da vida dele com os pacientes. E ele deu o nome de mandala. Tá? É uma palavra sânscrita que significa círculo. Tá? Essa é a importância da origem, porque nossos ancestrais, eles trabalhavam sempre com as mandalas. No mundo todo tem mandalas, né? E elas são curativas, terapêuticas. É isso que eu ia falar, eu acho fantástico esse histórico da mandala, né? Essa energia que a mandala tem. Agora, quando você vai fazer uma mandala, como que você começa? Da onde vem essa combinação de cores? Não é simplesmente essa cor combina com essa, você vai criando, né? Eu vou na intuição. Então, tenho muita intuição e a criatividade completam-se. E quando eu termino a obra, ela se termina, eu digo, agora chega, eu mesma fico, assim, no estado de plenitude, é uma plenitude, assim, indescritível, indizível, tá? Um estado de bem-aventurança maravilhoso. Ela se emociona quando ela fala da obra e eu acho incrível, porque quando nós chegamos aqui, a cada mandala que eu olhava e a Beth ia nos explicar, né, o nome, o que significa, ela se emociona também. E a gente acaba se emocionando junto. Agora, para a pessoa que quer ter uma mandala em casa, aonde eu devo colocar? Porque tem a questão da energia mesmo, né, que todo mundo... Ela emana o prana, tá? É energia vital. Os nossos antigos terapeutas, eles usavam já como curativa. Tá? Eles faziam um círculo no chão e punham as pessoas dentro, as pessoas adoecidas, tá? Para fazer um processo de cura. Então eu devo pôr exatamente aonde? Aonde você quiser, aonde você sentir. Sala, quarto, não tem problema? Qualquer lugar. Não preciso centralizar na parede, eu preciso? Não. Olha só que maravilha, e você ainda consegue, é claro, combinar aí com a decoração da sua casa, porque são vários tons, e gente, é uma criatividade, o nome das mandalas a gente fica impressionado, porque dá pra ver que é da alma do artista, né? Por exemplo, aqui nessa exposição tem várias que eu adorei, mas você, Beth, aquela que hoje você olha e tem assim, não a preferida, mas que te dê uma energia especial, assim... Sinceramente, eu acho que eu não saberia te dizer. Não, eu tenho uma.
minha, assim, que eu olhei, eu vou mostrar pra vocês, que me deu uma ótima energia. Eu vou pedir até pro cinegrafista chegar comigo. É de um acervo pessoal já, de uma cliente da Beth. E olha só que mandala maravilhosa. Essa daqui se chama Alegria. E é isso mesmo que eu senti quando eu vi, porque ela é vibrante, né? Ela passa algo bom pra gente. Vou falar pra Beth ficar aqui comigo. Alegria. É assim que você define o nome, né? Você olha, ela passa alegria. Passou. Olhei para ela, que título? Alegria. e se fez. Tem uma outra que ela se chama Desapego, né? Que você tava... Desapego se refere ao tono, né? Que a gente faz um link aí para metáfora, né? E a necessidade que nós, seres humanos, precisamos, né? Nessa vida moderna, ter, assim, esse olhar para o desapego. Viu só que lindo? E uma outra que eu quero mostrar para vocês, que ela me disse que teve um histórico, que uma pessoa parou na frente desta mandala e a pessoa estava posicionada aqui e de repente a pessoa começou a ficar com muito calor. E daí, porque ela estava aqui de costas para essa mandala que se chama Pedra Branca. E a pessoa, a Beth, estava contando para nós que era muito sensitiva. Então ela teve até que se afastar da mandala, tamanho calor que ela estava sentindo, é isso? Ela me contou isso, que foi uma experiência dela aqui. Eu não estava no momento, mas aconteceu isso com ela. Ela me passou. Eu achei super legal. Eu acredito, eu vivo, eu sinto isso, né? Então... tá tudo certinho o que ela me falou. Agora, uma curiosidade interessantíssima que a Beth estava me falando é que ela, como artista, cada vez que ela está fazendo uma mandala, quando ela termina, ela está naquele estágio de plenitude. E aí ela estava me dizendo que para voltar, né, ao normal, você tem que fazer uma coisinha. Explica pra gente. Eu preciso fazer uma autorregulação para voltar à realidade, ou seja, pôr os pés no chão. E então eu faço essas mandalas geométricas, né, que ajudam muito a gente a buscar essa busca da autorregulação, da centralização. Por quê? Por conta do limite que ela oferece. Eu seleciono as cores e vou fazendo essas mandalas. Essas mandalas me trazem a realidade. E me disse também que, por exemplo, esta daqui que está na minha mão é uma que ela gosta muito e ela deixa ao lado da cama na hora de dormir. Sim, ela fica me acompanhando, né, me energizando, e eu vou ter bons sonos. Fico muito feliz ao lado dela. Isso é que é a alma de artista. Exposição lindíssima, aprendi muito sobre mandala, espero que vocês tenham curtido também esta matéria. Bom, qualquer dúvida do nosso programa, você já sabe, todatarde.com.br, você assiste novamente.